Sabe, a melhor maneira de você receber bênçãos dos céus é agradecer pelo que você já recebeu. A melhor maneira de você ter aquele trabalho melhor é dar graças por esse aí que está complicado. Muito bom, irmãos. Hoje vamos falar sobre honrar a Jesus. As últimas 2 semanas, o Edson Paulo e o Arnaldo ministraram aqui, também sobre honrar a Deus. E hoje eu quero falar especificamente nesse tópico de honrar a Deus, mas honrar a Jesus, especificamente com relação a Jesus. Então, só lembrando, não é? Por que estamos falando sobre honra? Porque a honra ela é vital para os relacionamentos. Quando você fala de honra, você está falando de relacionamento, amém? Então a gente descobriu que a gente se sente honrado quando as pessoas escutam o que a gente fala, as pessoas acreditam na gente, nos elogiam, confiam em nós, pedem nossa ajuda, não é isso ou não? Permitem que a gente ajude, pede conselho, se importa. Então basicamente nós descobrimos que eu me sinto honrado quando me valorizam. O som está meio estranho aqui na frente para mim, tá. Eu me sinto honrado quando me valorizam. Você se sente honrado quando te valorizam? Né? E quando não te valorizam? E quando não dão importância? Então honra diz respeito ao valor que damos a outra pessoa. Vamos ler essa frase aí? Honra diz respeito ao valor que damos a outra pessoa. Não é o valor que damos a um objeto, ao dinheiro, a uma posse. A honra está sempre ligada a pessoas. Então esse é essencial lembrar. E a honra vem do coração. Porque Jesus falou, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Quer dizer, o que ele está dizendo? Falando dos fariseus, né? Eu deveria receber a honra do coração, mas eu só recebo da boca para fora. Por quê? Eles querem parecer legais. Aliás, não tem como a gente fingir honra, você sabia? Porque na verdade a honra vem do coração. Não dá para você honrar alguém só dizendo que honra, porque a maneira como a gente se relaciona com essa pessoa está mostrando a honra que nós temos, não é verdade? Então, e aí nós falamos que Jesus deu a nós uma grande honra. Jesus falou assim, eu dei a eles a glória, a honra que tu me deste. Jesus na cruz, na sua morte e ressurreição, ele assume o nosso pecado e nos dá a justiça dele, nos dá o direito de sermos filhos. Então, olha que ele fala, eu lhes dei a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós. Sabe o que Jesus está falando? Pai, eu sou um contigo, eu também quero que eles sejam um contigo, e eu fiz tudo para que eles possam ser. Então, estou neles e tu estás em mim. Como é que Jesus está em você? Pelo Espírito Santo que ele deu. Todos os que creem em Jesus receberam o Espírito Santo. Se você não estiver conversando com ele, você está perdendo muita coisa, porque ele quer conversar com você. Que eles experimentem a unidade perfeita. Por que Jesus pede unidade perfeita? Porque é possível. Porque o Espírito Santo está dentro, então a unidade é perfeita. Não tem nada que pode separar você dele. Para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Este é o versículo que eu carrego para a minha vida. Um dia Deus falou comigo numa muito difícil. Quem você é mais importante do que você faz. Eu te amo que nem eu amo meu filho Jesus. Diga, Deus me ama do mesmo modo que Ele ama Jesus. Esta é a honra que nós recebemos. Então nós recebemos honra do que tem toda a honra. Por isso agora somos pessoas honradas. A gente não recebeu honra porque a gente merecia. Porque a gente tem essa ideia de que recebe honra porque merece. No mundo é assim, no reino de Deus não. A gente recebeu honra porque Jesus pagou um preço na cruz. E Ele nos deu a sua justiça e nos fez filhos amados do Pai. Aquilo que você recebeu de graça, você também dê de graça. Por isso que a Bíblia manda nós honrarmos as pessoas no corpo de Cristo. Então, sabendo disto, nós não honramos as pessoas porque elas são dignas de honra. Nós honramos as pessoas porque nós somos pessoas honradas. Fala para o seu amigo do lado,
Você é uma pessoa honrada. Acho que ele não acreditou. Fala de novo. Você é uma pessoa honrada. Você foi feito uma pessoa honrada. Mas é muito bom para ser verdade. É por isso que chama evangelho. Evangelho significa uma notícia tão boa que a gente acha que não é verdade, mas é. A honra diz respeito ao valor que eu dou a Jesus. Honra a Jesus, então, é o valor que eu dou a Jesus. O valor que eu dou a Jesus está em como eu pratico o que Ele diz na sua palavra. Quem ouve minha palavra e pratica, constrói sobre a rocha. Aquele que me ama, obedece as minhas palavras. Então, quando a gente ouve Jesus e segue as suas orientações, estamos honrando Ele. Bom, isso já foi falado. Então, honrar é amar, honrar é obedecer, honrar é dar valor. Sempre. Amar, obedecer, dar valor. Com as pessoas, e com Jesus é a mesma coisa. Hoje nós vamos pensar no nosso relacionamento com Jesus. A grande questão é como eu honro e não como eu recebo honra. Quando a gente está falando de honra, a grande questão, a questão dos fariseus é que eles queriam receber honra. A questão desse mundo, eles querem receber honra. Tem muitos líderes evangélicos que gostam e querem receber honra. Mas a questão toda não é como eu honro, não é como eu recebo honra, a questão toda é como eu honro. Porque honra é uma coisa que se dá. Como é que eu posso honrar as pessoas se eu não honro a Jesus? É muito difícil. Agora, esse negócio de honra, ele é um treco tão poderoso que ele muda o nosso destino. Ele muda a nossa vida. Todos passamos por momentos que definem nossas vidas. Não são todos os momentos que definem. Provavelmente o que você vai escolher para comer hoje no almoço não vai definir a sua vida. Talvez defina alguns dias. Por exemplo, se você comer demais pode passar mal. Mas existem coisas que momentos da vida, que são escolhas, decisões que a gente faz, que muda a vida para sempre. A pessoa com quem nos escolhemos para casar, muda para sempre. A decisão de ter um filho, muda para sempre. Após os filhos, a vida como era antes, jamais existirá, amém? Vai ser melhor, irmãos, amém? Porque filhos são uma herança, uma bênção de Deus. Mas este mundo diz que filho é problema. A maneira como honramos ou não honramos a Deus ao fazermos escolhas, muda nosso futuro para sempre. Muda ou não muda? Vamos ver uns cases. Vamos ver uns casos. Os 12 espias. Lembra? Deus tira o povo do Egito. Eles passam pelo Mar Vermelho, aquelas pragas, aqueles milagres, passam pelo Mar Vermelho. Ele destrói todo o exército de Faraó no meio do mar. E Deus então constrói o tabernáculo. Agora eles vão entrar na terra prometida. Deus fala: eu vou dar essa terra para vocês. Vocês vão acabar com eles, porque é uma promessa a Abraão. Esta terra é de vocês. E 12 príncipes, os topes, os cabeças, vão lá, ficam 40 dias olhando, voltam, traz cacho de uva que arrasta no chão, maior que um homem. É um negócio poderoso. Só que eles fazem o quê? Eles difamam, infamam, falam mal. Eles falam mal da terra prometida que Deus falou que ia dar para eles. Eles falam mal do futuro que Deus falou: eu vou dar uma terra que emana leite e mel, eu vou fazer a sua vida poderosa. Eles falam mal. Vão morrer, é gigante, não serve. Olha o que eles falam. Eles desanimam e o povo começa a reclamar. Aliás, a reclamação, esse povo tinha um hábito de reclamar. Tinha ou não tinha? Eles tinham um hábito de reclamar. Eles reclamavam, resmungavam.
Eles deviam dizendo, mas o quê? Puxa, que Deus nos deixou, esse deserto. Se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto, porque o Senhor está nos levando para essa terra para morrer. E disseram uns aos outros, vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. E quiseram ir partir para cima de Arão e Moisés, os líderes. Só que tem um problema, quem é que mandou Arão e Moisés? Quem é que mandou Arão e Moisés? Foi Arão e Moisés que teve uma ideia e disse assim, vamos libertar o povo? Foi isso que eles fizeram? Não. Diga que eu, o grande eu sou, te mandou. Jesus, imagina não? Aquele que era desde a eternidade, aquele que fala e acontece. Você vai dizer, aquele que fala e acontece, te mandou. Então eles não estão rejeitando Arão. Quem rejeita o enviado, rejeita aquele que o enviou. Então eles estão rejeitando a Deus. Eles estão dizendo basicamente, queremos um outro Deus. Qual foi a resposta de Deus para eles? Agora diga o seguinte, resposta de Deus. Estou indo rápido aqui só para você ver. Tão certo quanto eu vivo, declara o Senhor, farei com vocês exatamente aquilo que ouvi vocês dizerem. Todos vocês cairão mortos no deserto. Você entendeu o que Deus fez? Não. Deus falou, vocês ficam falando que vão morrer? Ficam falando que vocês não vão conseguir? Pois então vai acontecer o que a boca de vocês disse. Eu ia fazer vocês entrar lá, eu ia derrubar todos os gigantes, vocês iam entrar na posse da terra, mas vocês vão todos morrer, 20 anos para baixo, 40 anos no deserto. Gente, é meio perigoso a gente falar mal daquilo que Deus nos chamou, amém? Em apenas um instante, perderam tudo o que haviam se esforçado para possuir. 400 anos de escravidão que tinham sido libertados. Eles saíram com todas aquelas riquezas do Egito. Eles perderam tudo. Não teve como voltar atrás. Por quê? Desonraram a Deus. Não creram na palavra de Deus. Não disseram, como Josué e Caleb, Deus vai fazer a gente comer aqueles caras que nem pãozinho no café da manhã. Amém, irmãos? O caso do sacerdote Eli. O Eli é sacerdote, segundo lá a ordem de Arão e tudo. Mas os filhos de Eli são terríveis. Os filhos de Eli eram perversos, diz 1 Samuel, capítulo 2. Roubavam das ofertas, tratavam com desprezo o serviço do culto e da adoração a Deus. Eles inclusive seduziam as moças que vinham na tenda do encontro. As mulheres que vinham ali procurar conselho e tudo, eles davam um jeito, se você quiser conselho, você tem que aqui deitar comigo. Deus avisa o sacerdote ali sobre os seus filhos, mas o sacerdote não toma providência. Ele fala, meus filhos, eu estou ouvindo o povo falar do mal que vocês fazem. Isso não é bom, meus filhos. Faz isso não, menino. E deixa fazendo. Deixa fazendo. Ele também está levando dele, né? Então Samuel, lembra, Ana vem, traz Samuel, Samuel cresce. Um dia Samuel, ouve Deus chamar ele, estou aqui, teu servo ouve, e a palavra que Deus dá para Samuel, a primeira, é a profecia contra Eli. Deus fala várias vezes com Eli. Presta atenção nessa. Princípio de honra está aqui. Porque você honra seus filhos mais do que a mim. O problema é que você está honrando os seus filhos mais do que a mim. Eles estão contra mim, eles fazem aquilo, eles estão envergonhando
o meu nome, eles estão explorando as pessoas. Por que você honra seus filhos mais que a mim? Porque vocês e eles engordaram com as melhores partes das ofertas do meu povo Israel. Vocês estão se locupletando, vocês estão enchendo o bolso. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Ele despreza a Deus. Deus fala: não posso te honrar. Está chegando o tempo que acabarei com a força da sua família, nenhum dos seus descendentes chegará à velhice. Encurtando a história, ele também falou: seus 2 filhos morreram num só dia. Hofni e Finéias foram mortos no mesmo dia na batalha. Quando traz a notícia para Eli, Eli toma um susto e cai da cadeira, porque era gordo, e morre. Misericórdia, Jesus. Então, irmãos, a lição que aprendemos com esses casos é: se deixamos de honrar a Deus, perdemos a recompensa que já era nossa. Se deixamos de honrar a Deus ou desonramos a Deus, perdemos a recompensa que estava garantida. Ele tinha uma promessa: você vai ser sacerdote, filho, você é sacerdote, vão me adorar sempre, nunca vai faltar nada para vocês. Ele desprezou. A terra prometida, vocês vão entrar, ganhar tudo. A terra, perderam. Então, irmãos, a primeira lição da questão de honra é que assim, olha, isso é muito sério. E eu deixar de honrar a Deus é deixar de honrar a sua palavra, deixar de honrar Jesus é deixar de honrar os seus mandamentos. Mas aí você vai dizer: pastor, mas Deus não mata mais ninguém aqui na nova aliança. Graças a Deus. É verdade, você não vai morrer. Como é que é? Na nova aliança, você não vai morrer. Se desonrar a Deus. Deus, através de que Jesus perdoa a todos. Que legal, então eu posso fazer o que eu quero. Porque tem um pessoal falando: ai, Deus é bom, Deus é tão bom, Deus me ama, e Deus é bom, então eu posso fazer o que eu quero, eu peco mesmo, depois eu peço perdão. Bom, tem um pequeno detalhe. Eu vou ler para você o Novo Testamento, tá? Tenho cuidado para, está escrito no Novo Testamento, 2 João 1,8. Vamos ler juntos? Tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. Sejam diligentes, a fim de receber a recompensa completa. Há uma recompensa completa. Pode também completa, parcial ou nenhuma. Então nós temos o Espírito Santo, temos a graça de Deus, mas a maneira como a gente vive vai trazer na eternidade uma recompensa ou não. Existe recompensa na eternidade, existe aqui também e na eternidade. Ora, Deus é bom, Ele perdoa, te restaura, mas se você vive uma vida miserável, sem fé, você vai viver aqui uma vida miserável. Você vai ser salvo, vai para o céu, mas vai viver uma vida miserável. E lá na eternidade, quando chegar lá, fala: qual é a minha recompensa? Nenhuma. Mas como assim? Cara, você já entrou aqui, cara, você tem que ficar muito feliz que está aqui. Como é que vai ser o negócio de recompensa lá? Eu não sei. Eu sei que, como eu orei com a minha sogra há muitos anos, eu vou ter um lugar especial lá. Vai ter um condomínio, dentro de um condomínio vai ter 3 torres. Não, estou brincando. Então, irmãos, estão entendendo? Existe recompensa aqui e na eternidade também. No dia do juízo, porém, o fogo vai revelar a obra de cada um, lá no juízo. Vai mostrar a obra se tem valor. Sobreviver, vai receber recompensa. As nossas obras aqui, elas vão ser provadas. Se sobrar alguma coisa, teremos recompensa lá, senão não. Amém, irmãos? Percebe como funciona a honra, não? A recompensa vem da maneira como nós honramos a Deus. Deus é bom que Ele salva até no último instante. Porém, se queimar, o consultor vai sofrer grande prejuízo, mas será salvo. Bom, essa é a vida que você quer? Quer viver aquela vida 25%? Se arrastando aqui? Deus não tem vida miserável para nós, amém, irmãos? Mas se a gente se esforçar, a gente consegue.
Porque nos tornaremos participantes de Cristo se mantivermos firme até o fim a confiança que tivemos desde o começo. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como fizeram lá no deserto. Endureceu o coração? Perderam. Então existe, irmãos, essa questão da honra. O cristianismo não é uma corrida de velocidade, é uma corrida de perseverança. Se você entra na corrida e não sai dela, qual é o seu prêmio? Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas se você sair da corrida, qual é a recompensa? Qual é a recompensa para alguém que não participa de uma corrida? Nenhum, nem o último lugar, nem o prêmio de participação, nada. O terminar a corrida é determinado pelas escolhas que fazemos. E as escolhas são formadas pelos padrões de pensamento que aprendemos durante a vida. Deus não se importa, não tem jeito mesmo, eu nunca vou ter sucesso, não sei. Renovar a mente, renovar a forma de pensar. Então, dito isso, porque a questão da honra é muito prática. É prática ou não é? Às vezes a questão da honra incomoda um pouco, né, gente? A gente fica meio assim, coçando na cadeira, não é verdade, não? Porque está dizendo com o que eu faço, fala das minhas escolhas, fala da minha posição diante de Deus, a minha posição. Então é um negócio, mas se você aprender a praticar a honra, os céus abertos sobre a sua vida, você imagina o que Deus vai fazer, amém, irmãos? Por isso é tão importante. Então nós temos desonrar, perde a recompensa. Então nós temos não honrar. Não honra, não tem recompensa. Você pode honrar parcialmente. Honra um pouco, recebe um pouco. Ou você pode honrar como deve, e você recebe a recompensa completa. Já falamos dos casos de desonrar e perder. Vamos falar do caso de não honrar. Aí você fica pensando, como é que é assim? Será que é possível não honrar a Deus? Toda vez que você duvida da palavra de Deus, você está deixando de honrar a Deus. Deus não vai te punir, te matar, não. Só que você não vai receber nada. Nós não vamos receber nada. Sem honra, sem recompensa. Rapidinho. Lucas 5,17. Gente, olha que texto interessante. Certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Esses mestres da lei vinham de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Então, olha o que a Bíblia está dizendo. Jesus está ensinando e tem um monte de mestres da lei perto dele. E o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Então você imagina a cena, Jesus está numa reunião, cheio de gente, está cheio de fariseus, e a Bíblia diz, está dizendo dos fariseus aqui, Jesus, o poder do Senhor está para curar. Quer dizer, Jesus está ali, e Ele vai curar. Mas quem quer? Jesus vai curar, mas a pergunta é, mas quem quer? Está dando para entender? Então, Jesus está lá, e aí o que acontece? Eu não vou ler todo o texto, você pode ler. O que acontece é que 4 amigos não conseguiram entrar naquele lugar, subiram no telhado, abriram um buraco e baixaram outro amigo numa maca, no meio onde Jesus estava. Esses 4 amigos acreditavam em Jesus ou não? Esse doente aí acreditava em Jesus ou não? Mano, eles honraram a Jesus ou não? Rapaz, o poder de Jesus está lá para curar. Está todo mundo ali, ele está falando, mas nada está acontecendo. Então abre esse buraco, desce a pessoa, e aí Jesus fala para ele, filho, seus pecados estão perdoados. Aí os fariseus ficam pensando assim, só Deus pode perdoar pecado, ele vai perdoar pecado. E Jesus sabe o que eles estão pensando. Jesus sabe que no coração, eles não falaram nada, no coração estão desonrando a Jesus. Não honra Jesus. E Jesus, sabendo o que pensava, perguntou, por que vocês questionam essas coisas no seu coração? O que é mais fácil dizer?
pecado está perdoado ou levante e ande? Mas eu vou dizer para você, filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então eu digo, você, levanta, pega a maca, vai para sua casa. E de imediato, à vista de todos, o homem se levantou, pegou a maca e foi para casa louvando a Deus. O que acontece? Todos ficam admirados, cheios de temor. Meu Deus, olha o que aconteceu. Hoje vimos coisas maravilhosas. Só que ficaram admirados, mas não foram curados. Ficaram admirados, mas não foram curados. Quem foi curado? Só um. Será que não tinha mais gente doente nesse grupo? Não. Dificilmente, uma multidão lá para entrar, tinha mais gente doente. Será que tinha fariseu doente lá? Devia ter fariseu doente. Mas só um. Jesus está presente sempre. Ele está presente aqui. E o poder dele hoje está aqui presente para curar. Amém? Mas quem quer? Ah, mas é o César que está pregando. O César ele não é o homem da... Se fosse o X... Mas só que é o seguinte, não é o X, não é o César, não é o Arnaldo, não é o Zé. É Jesus que faz as coisas, amém, irmãos? O problema, na verdade, nunca é o pregador. O problema somos nosso coração. Eu tenho que crer que Ele está aqui para curar. Então eu tenho que estar aberto se Ele me dá uma palavra. E você tem que estar aberto também se Ele dá uma palavra. Não precisa esperar de mim ou do pregador, amém, irmãos? Então, quando não há honra, não há recompensa. O segundo ponto é a honra parcial. Você já conhece, até falamos aqui. Jesus vai para Nazaré, na sua cidade, vai na sinagoga, tudo, e ele fala ali. Aí o pessoal começa a falar, mas esse aqui é o filho do Zé Carpinteiro, filho da Maria, a irmã dele mora aqui, ele fez as mesas lá de casa. Não pode ser. Ele não pode ser o Messias. Não pode ser um cara pobre. Não pode ser um cara que nasceu aqui numa cidade pobre. Não pode ser o Messias. Ele não pode. Os amigos dele não pode ser esse bando de discípulo aí que foi rejeitado na escola rabínica. Não pode ser esse cara que as prostitutas andam perto dele. Não pode. Um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade. Por isso, por quê? Porque ele não recebeu honra. Não pôde realizar milagres ali. Senão, imporamos sobre alguns enfermos e curá-los. Ele fez alguns. E Jesus fica admirado. De novo a palavra admirado. Primeiro, o povo ficou admirado, certo ou não? Não foi curado. Segundo, Jesus está admirado da incredulidade deles, irmãos. Recompensa parcial. Alguns honraram, alguns receberam. Mas a cidade inteira podia ter recebido. Não é que Jesus ficou sem poder, mas as pessoas não honraram Jesus como deveriam. Por incredulidade. Pouca recompensa. Quantas vezes nós deixamos de receber o que já seria nosso, porque nós simplesmente não cremos. Sofremos mais do que deveríamos. Pastamos mais do que porque a gente não com o nosso coração no fundo duvida, acha que é a nossa força. Deus fala, eu quero te dar. E tem honra total com recompensa total. Conforme a gente está falando isso aí, a gente vai aprendendo as coisas. A gente vai vendo onde está o nosso coração, não é verdade? Primeiro caso. Lembra de Jesus com o centurião? Não? Lucas 7. Vem um centurião e fala assim, Senhor, meu servo está lá doente, morrendo na cama. E Jesus fala para ele, vou lá curá-lo. Não, você não está entendendo, eu não sou digno. Basta uma palavra. E meu servo vai ser curado. Porque eu também sei. Eu sei como é que o Senhor trabalha. Eu honro eu tenho autoridade porque eu honro os meus superiores. E se eu mandar aqui, os meus soldados fazem. O Senhor tem autoridade porque o Senhor honra aquele que te enviou. Manda uma palavra só. Jesus fala, vai. Olha a resposta. Jesus ficou admirado. De novo a mesma palavra. Agora Jesus é que fica admirado de novo. Mas com o que ele fica admirado, gente? Voltou para a multidão e falou, jamais vi uma fé como esta em Israel. Esse cara não é judeu. Ele não conhece a Bíblia dos judeus.
É mais ou menos assim, ele não é cristão, não frequentou nossas reuniões, ele só apareceu um dia e disse: eu creio, Jesus, se o senhor falar uma palavra, eu creio. Jesus falou: nem aqui entre o pessoal que está do meu lado, esses judeus que me seguem, tem uma fé como esta. Amém, irmãos? Ele recebeu uma recompensa completa. A mulher que não desistiu. Esta mulher, Jesus ele vai para uma outra região, Tiro e Sidom, não sabemos porquê, ele não queria ser encontrado, mas acabaram descobrindo. E essa mulher então veio atrás dele. Essa mulher não é do povo judeu, essa mulher é de um povo que sempre rejeitou a Deus. Essa mulher é grega, grego é um povo orgulhoso, é um povo que acha que sabe todas as coisas, é um povo que tem as suas próprias ideias. E ela ainda era, além de ser grega, ela era de uma descendência de pessoas que desprezavam os judeus, que não valorizavam o Deus de Israel. Esta é essa mulher. Mas essa mulher vem e ela se coloca aos pés de Jesus, e ela vai atrás primeiro pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim, minha filha está possuída por demônio. Sabe o que Jesus disse para ela? Nada. Esse texto é muito complicado, é desconcertante. A mulher vem pedindo tudo e Jesus não fala nada, ele ignora, ele resiste, ele ignora. O segundo ponto, a mulher vem e diz, e ela continua gritando atrás. Aí os discípulos falam: manda ela embora. Jesus fala assim: olha, eu só fui enviado para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Você não é povo de Deus. Jesus resiste a essa mulher. Ele resiste a esta mulher. Bom, e o que acontece? A mulher não desiste. E ela se aproxima dele, se ajoelha: Senhor, me ajude. E agora que ela se aproximou e se ajoelhou na frente dele, ele fala: então, deixa eu dizer uma coisa, não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros. O que ele falou para ela? Você é cachorra, você é como um cachorro, você é uma cadela. Mas imagina, se fosse aqui na cultura brasileira: o quê? Está me chamando de cachorra? Quer saber de uma coisa? Quem é você, seu Messias metido? Você acha o quê? Você acha que você é o dono da cocada? Ou você não está vendo que Deus quer abençoar a todos? Ela podia ou não podia? Ah, se fosse uma mulher brasileira, ia dar umas peitadas neles, você ia ver só. Você quer saber o quê? Não, onde é que estão os direitos? Jesus se opõe à mulher. Então acontece uma coisa. Esta mulher responde assim, irmãos: é verdade. O que ela diz? É verdade. Gente, a mulher diz o quê? É verdade. Ela está lá ajoelhada diante de Jesus, e ela fala: é verdade. Sou como um cachorro, mas os cachorros comem das migalhas dos donos. Eu estou pedindo uma migalha. Eu estava lendo esse texto ontem, e eu perguntando: Senhor, por que o Senhor está fazendo isso com ela? Porque essa mulher chegou num ponto de humildade. Ela se humilha. Ela jogou o orgulho do grego, ela jogou o orgulho de ser do povo, do orgulho de tudo, e disse: é verdade, eu não mereço, eu não tenho direito, o Senhor não foi enviado para mim. É verdade que eu sou como um cachorro, porque na verdade a gente nunca creu, meu povo nunca creu. É verdade, mas olha, o cachorro come da migalha, eu quero uma migalha. Humildade, essa mulher se humilha, irmãos. O que diz o texto? A humildade precede a honra. Qual é a resposta de Jesus
diante desta mulher que se humilhou diante dele, diante dos discípulos. O que Jesus fala para ela? Sua fé, mulher, é muito grande, o seu pedido foi atendido. Um centurião romano e uma mulher pagã, a esses duas pessoas que se humilharam diante de Jesus, ele ficou admirado e disse: nunca vi fé como esta, a sua fé, mulher, é muito grande. A fé honra a Deus. Oh, irmãos, eu estava ali e falei: Senhor, o que está acontecendo? Veja, Deus se opõe, Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Você pode ler vários comentaristas, eles têm várias opiniões. Para mim, pessoalmente, Jesus estava resistindo a esta mulher. Jesus resistiu porque a única explicação que eu encontro para Deus, Jesus resistia por causa do orgulho no coração. Ele resiste, mas ele quer conceder graça. Ele resiste, mas ele quer conceder graça, mas ele não dá graça para os orgulhosos. Ele resiste, aquela mulher fala: não. É verdade. Quando ela se quebranta, quando ela se humilha, Jesus fala: é seu, você recebeu a honra. Jesus honra uma mulher. A humildade precede a honra. A arrogância, o orgulho precede destruição. Humildade precede honra. Quantas vezes a gente não recebe de Deus por causa do orgulho? Não, eu não sou orgulhoso. É que eu não gosto de pedir. Não é que eu sou orgulhoso, é que uma vez eu estou lá discutindo com Deus, que eu não sou orgulhoso, não sei o que, ele fala assim: tudo bem, então você não é. E aí eu vou orar, não consigo. Mas Senhor, aqui eu não estou orgulhoso, o coração não é orgulhoso, eu não penso em coisas elevadas. A gente cita texto bíblico, né? E como a gente pudesse convencer Deus. Jesus, ele está vendo meu coração, mano. Ele falou: está tudo bem, então você não é. Aí eu parei, me prostrei e falei: eu sou. Orgulhoso não é, eu sou cristão, mas eu sou orgulhoso. Eu preciso das pessoas, eu preciso de ti. Eu acho que a minha capacidade dá conta, mas não dá. Quando você se quebranta, aí a honra vem. E junto com a honra, o que vem? A recompensa. E por último, assim, então tem um padrão: humildade, honra, recompensa. Diga isso: humildade, honra, recompensa. Humildade vem antes. Quando Deus diz assim para você: não ande ansioso de coisa alguma, lança sobre mim a ansiedade, porque eu cuido de você, e a gente não lança ansiedade e não acredita, não somos humildes, não honramos, não tem recompensa. Quando você ouve uma palavra de Deus, mas você não a obedece, não honra, não tem recompensa. Não tem, porque a humildade, o humilde obedece. O humilde chega e fala: é verdade, a minha situação é essa mesmo, mas eu preciso de ti. Só o Senhor pode me dar, e eu quero, porque eu sei que o Senhor quer me dar. Ele concede maior graça. Irmãos, este é um caminho para a gente. Quando a gente honra Jesus dessa maneira, não há recompensa que fica retida nos céus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que Ele recompensa. Diga: Deus recompensa. Mas para você ter fé, você precisa ser humilde. Você precisa dizer: acabou as minhas forças, mas eu recebo o teu amor. Não é porque eu mereço, é porque tu me amas. Deixa eu dizer, irmãos, a banda pode subir aqui. Deixa eu dizer, irmãos,
Para quem que são o pão? Para quem Jesus falou que é o pão? O pão é para os filhos. Onde é que... Então imagina que você está numa mesa de café da manhã. Se você é filho, você está sentado aonde? Qual mesa? Dos empregados? A mesa da cozinha? Onde você está sentado? Na mesa principal. Quem está sentado com você? O pai e o filho. Onde estão os cachorros? Os cachorros estão brincando, esperando se você fica ali. Ele está falando, o pão é para os filhos. Nós somos filhos. Quantos são? Você é filho aqui? Você é filho. O pão é para os filhos. Mas os filhos não estão pegando o pão. Os filhos não estão comendo o pão. E alguém que pega uma migalha se satisfaz mais do que os filhos que têm o pão. Nós somos filhos de Deus, irmãos. Sentamos na mesa e falamos, eu não gosto disso. Eu não gosto daquilo. Por que Deus fez dessa maneira? Ai meu Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? Amém, irmãos? Às vezes Deus manda o que a gente quer numa embalagem que a gente não gosta. Você está entendendo? Não. E a gente rejeita. Jesus veio numa embalagem que os fariseus não aceitaram. Você é filho, você está sentado na mesa. Eu tenho mais uma imagem para mostrar no final. Enquanto eu ouço os acordes do teclado. Jesus está na casa de Simão. Entra Maria. Pega meio litro do perfume mais caro e mais puro que existe. 1 ano de trabalho. 300 dias. 12 meses. Se fosse um salário mínimo, seria uns 12, 15 mil reais. Ela quebra o vaso. Derrama sobre Jesus. Derrama nos pés. Enxuga com os cabelos. Honra. Isso era meu. Eu guardei tudo. O Senhor me abençoou. O Senhor me deu recurso. Mas se ela chega diante de Jesus e ela quebra. 2 mulheres e um homem. Essa mulher quebra esse vaso e muitos ficam indignados. Porque, nossa, se você ia derramar tudo no homem, podia dar para os pobres. Assim, não. Jesus fala, o problema não são os pobres. Vocês devem fazer bem aos pobres todos os dias. É só agora que vocês querem fazer bem aos pobres? Fala a verdade. Vocês têm que ajudar os pobres sempre. Onde quer que as boas novas foram anunciadas pelo mundo, olha a honra que Jesus deu a esta mulher. Aonde quer que o meu evangelho foi pregado, em todas as nações, em todas as línguas, em todas as culturas, o que esta mulher fez será contado, e ela será lembrada. Honra. Quando eu perguntei para o Senhor, por que o Senhor... Eu tinha terminado a mensagem, ele falou, coloca essa mulher. Eu falei, por que, Senhor? Ela fez o maior ato de honra, porque ela não tinha necessidade alguma. Ela não pediu nada. Ela não pediu nada. Ela simplesmente veio e entregou para mim. Só porque era eu. Só porque era eu. Por isso que ela é a de maior honra. É por isso que o que ela fez vai ser contado por todas as gerações. Porque ela fez por mim. Ela não pediu nada em troca. Ela não tinha interesse nenhum. Era dela, ela podia ficar com ela.
Mas ela resolveu dar tudo para mim. E quando eu estava falando, ouvindo isso de Deus, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer dizer com isto? Eu quero dizer que tem filhos sentados à mesa que não me honram. Filhos que podiam estar desfrutando de tudo, mas não me honram. Precisam ser humildes e começar a me honrar, para receber o que eu tenho. E tem muitas pessoas guardando o vaso de alabastro. Eles estão guardando, e fui eu que dei. Eu dei para eles talentos, eu dei para eles tesouros, eu dei para eles capacidade, eu dei para eles família, eu dei para eles bênçãos, eu dei para eles saúde. Eles estão guardando tudo. Estão guardando tudo. Estão guardando o nardo. E o Senhor pergunta para nós: para quem você está guardando isso? Lá na eternidade não vai servir para nada. Aliás, o problema da gente guardar tudo é que chega lá, não vai ter nem recompensa nenhuma. Você vai perguntar: aquilo que eu te dei, como você usou? Aquilo que eu te dei, o que você fez? Eu guardei. E ficou para quem? Ficou para mim. E onde está? Ficou. Filhos que estão guardando os nardos. E o Senhor está dizendo para você e para mim nesta manhã: ei, como é que você se vê diante de mim? Quem eu sou para você? Nós só temos uma vida. Melvin Huber, pai do pastor Ebíblio, falava essa frase: nós só temos uma vida, logo ela passará. Só o que é feito por Jesus permanecerá. Nós só temos uma vida, logo ela passará. Só o que é feito por Jesus permanecerá. O Senhor está dizendo: você tem aí um vaso de alabastro, você tem perfume de nardo puro. Para quem é?